Então, vamos lá sobre os disjuntores. Então, o que é um disjuntor? Ontem nós já falamos um pouco disso. Um disjuntor, ele é um equipamento que ele liga e desliga um outro equipamento. Um equipamento principal pode ligar e desligar um barramento, pode ligar e desligar uma máquina, pode ligar e desligar um capacitor, um reator, e por aí vai. Só que ele é um pouco diferente da seccionadora. A seccionadora também interrompe o circuito, mas ele tem a capacidade de interromper o circuito em carga, passando corrente. Por quê? Porque ele tem uma câmara de extinção, coisa que a seccionadora não tem. As seccionadoras, em geral, elas não têm uma proteção que permita ela abrir em carga. Em geral, o que eu digo que, por exemplo, lá na usina de Angra, se vocês forem visitar a usina de Angra, o pessoal vai falar, essa aqui é a seccionadora 2001, e chama de seccionadora, mas na verdade é tipo um disjuntor. Por isso que eu estou falando, né, a gente no setor elétrico, a gente não pode nunca ter certeza de tudo, sempre aparece uma coisa nova. Eu lembro que quando eu comecei, tinha um instrutor meu que falou assim, pô, não existe chave terra em barramento, afirmou categoricamente, não existe chave terra em barramento. Falei, não existe? Não existe. Tem várias subestações que têm chave terra em barramento. Então, a gente afirmar categoricamente, porque não é comum, não é comum. Então, afirmar qualquer coisa categoricamente no setor elétrico é muito complicado. São muitas tecnologias, muitas configurações. No geral, são bem parecidas, mas existem exceções. Então, voltando aqui para o disjuntor, ele tem uma câmara de extinção, tá vendo? Entra por um lado, sai pelo outro. Então, você tem uma área aqui dentro que é justamente onde tem um contato que ele abre e interrompe o circuito. Aqui é cheio de gás SF6, tem os contatos, nós vamos ver ali com detalhes. Esse aqui é um disjuntor SF6, em cima de um pedestal, tá vendo? Esse também é outro disjuntor HSF6, tem uma configuração diferente, nós vamos ver. E aqui nós temos um grande volume de óleo. Lembra que eu falei do disjuntor que explodiu e que a tampa saiu voando? Essa tampa aqui. Depois vocês vão ver um cara em cima do disjuntor desse aqui, vocês vão imaginar o tamanho dessa tampa aqui. Bom, então um disjuntor de alta tensão é um equipamento que atua como um interruptor automático. Não só automático, ele também pode ser de comando manual. Eu posso chegar lá e desligar ele, e ligar. Mas o que se espera de um disjuntor é que ele atue junto com a proteção para interromper o fluxo de corrente para um equipamento sob defeito, sob falta. Então, ele é um interruptor automático de proteção para sistema elétrico de potência. Ele é projetado para interromper o fluxo de corrente elétrica em situações de falhas ou sobrecarga do sistema. Então, essa é a função dele na hora de uma perturbação, é tirar o equipamento, proteger o equipamento e o sistema da falta. Então, ele vai, através da proteção, a proteção percebe uma falha no equipamento, envia um sinal de trip, o termo é esse, trip, que é o sinal para que ele abra, interrompendo a falta. Então, aqui você vê esse painel de comando aqui, um armário, né, de comando do disjuntor, aqui é uma parte pneumática, e aqui você vê também outro modelo de disjuntor a gás SF6, que em cima as seccionadoras, os isoladores, segurando o cabo. Tá? Então, isso aqui é um exemplo clássico. E são 3, fase A, B, C. Então, são 3 fases para um disjuntor. No sistema de supervisão, você vai ver um disjuntor só, um quadradinho lá verde ou vermelho. Outras cores, dependendo de situações, né? Tem situações onde você tem o equipamento, a comunicação está com falha, então, às vezes, fica branco, não está precisa, então alguém coloca uma outra cor, mas a cor operacional, normalmente, é verde e vermelho. Verde aberto,
vermelho fechado. Quando a corrente elétrica atinge um nível anormal, isso é um exemplo de um sobrecorrente, tá? Um relé de sobrecorrente. O disjuntor é acionado automaticamente abrindo o circuito elétrico, interrompendo o fluxo de energia. Isso evita danos ao equipamento e riscos de segurança para os operadores do sistema elétrico. O disjuntor de alta tensão é composto de conjunto de contatos elétricos, um mecanismo de acionamento, um sistema de isolamento, além de sensores e dispositivos de controle que permitem monitoração da proteção do sistema elétrico de potência. Então, olha lá, maiores detalhes aqui, tá? Aqui, nesse tipo de disjuntor, a gente tem uma câmara de extinção. Aqui é onde ocorre a extinção do arco. Por quê? Eu estou com um circuito aqui passando uma corrente. Vocês já viram lá na tomada de vocês, em casa, quando você tira a tomada, às vezes dá uma centelha. Hoje em dia é mais difícil, né? Porque o contato está muito para dentro da tomada. Antigamente, os contatos ficavam muito próximos à entrada da tomada e, às vezes, você tirava assim, a centelha saía até com maior intensidade, assim, numa tomada antiga. Hoje é mais difícil de ver isso. Mas, quando você puxa, às vezes sai uma centelha ali na tomada. E isso é o que acontece quando eu desligo um equipamento em carga. Então, o disjuntor está aqui, está fechado. Na hora que ele faz isso, a tensão é tão grande que existe um arco elétrico aqui. E o que o disjuntor faz nessa câmara de extinção? Ele busca eliminar de várias formas, tem vários métodos, seja o desenho desses componentes aqui mecânicos, seja um sopro de SF6, seja a própria isolação. Ele busca interromper esse arco. Então, essa é a capacidade do disjuntor. E algumas coisas podem levar a dificuldade de interromper esse arco, como vazamento de gás SF6, vazamento de óleo isolante, a velocidade com que o disjuntor está abrindo. Então, algumas coisas podem levar a um defeito no disjuntor e ele ter dificuldade de interromper esse arco elétrico, que é muito quente, do nível de 4.000 graus. Então, ali, o que pode acontecer? Se demorar muito a interromper, uma câmara dessa aqui vir a explodir por conta disso. Isso não é frequente, não é comum, mas é uma possibilidade de que isso aqui venha a explodir por conta de um defeito no disjuntor. Paralelo a essa câmara de extinção, aqui, ó, é a câmara de extinção também, tá? Aqui. Paralelo, a gente tem um capacitor de equalização, que ajuda na interrupção desse arco elétrico. De novo, não vou entrar em detalhes técnicos disso aqui, porque não é o escopo desse treinamento. Treinamento operacional, não de equipamentos. Então, o que vocês precisam saber é que capacitores de equalização ajudam a equilibrar esse momento de abertura e fechamento no disjuntor. Resistores de pré-inserção, tá vendo? Resistores de pré-inserção. Esses resistores, na hora que você vai ligar o disjuntor, eles também atuam no sentido de minimizar qualquer dano. Temos aqui também o cárter desse disjuntor. Aqui são acoplados os equipamentos e ele é uma estrutura metálica que só faz esse suporte. E uma coluna de isolação que mantém essa parte viva, energizada, longe de uma parte que ele possa vir a dar uma falha, uma fuga de corrente. Então, tem várias cadeias isoladores aqui, vários níveis de isolação aqui para afastar esse equipamento, o disjuntor, do solo. Aqui é uma unidade de comando e uma unidade de acionamento. Você pode comandar esse... Aqui tem parte de ar comprimido, SF6, dependendo do tipo de
de equipamento, tem o acionamento que você pode ligar e desligar o disjuntor. Não é comum ligar e desligar o disjuntor no campo, principalmente nessa classe de tensão, sob risco de acidente. Então, não é desejado que isso aconteça, tá? Os disjuntores são comandados de salas de controle elétrico remoto. Então, pessoal, só para ler esse pedacinho aqui, a câmara de extinção é um dos componentes presentes nos disjuntores de alta tensão, que tem como função extinguir o arco elétrico, formando no momento da abertura do circuito elétrico. Ela é composta por material isolante, resistente a altas temperaturas e pressões geradas pelo arco elétrico, e contém um meio de extinção que é liberado no interior da câmara para extinguir rapidamente o arco elétrico. A câmara de extinção garante a segurança e confiabilidade do sistema elétrico. Tá? Bom, e o resistor de pré-inserção é um componente disjuntor de alta tensão que reduz o impacto do fechamento do circuito elétrico, limitando a corrente elétrica no momento do fechamento. É uma medida de proteção adicional que minimiza risco de danos aos equipamentos elétricos e garante estabilidade e segurança do sistema elétrico. Tá? O capacitor de equalização é utilizado para reduzir sobretensões. Ele é instalado em paralelo com contatos do disjuntor e possui uma capacidade adequada para armazenar energia elétrica temporariamente. E aí vamos ver aqui, ó, como eu falei para vocês, olha aqui um disjuntor de grande volume de óleo. A comparação do tamanho do cara aqui com o tamanho dessa tampa aqui. Imagina se explodindo, voando uma tampa dessa aqui na tua direção. Então, esses disjuntores, eles ainda existem, ainda tem disjuntor desse em uso, mas normalmente subestações bem mais antigas. As subestações, principalmente as novas, elas não entram de forma alguma com um disjuntor desse aqui. Primeiro que é uma quantidade de óleo absurda, que em algum momento você vai ter que trocar. Então, ecologicamente é ruim. E caso de acidente, você tem um risco muito grande aqui de incêndio. Então, não se usa mais esse tipo de disjuntor, mas pode ser que você ainda encontre em alguma subestação mais antiga. Então, esse tipo de disjuntor é usado em sistema de alta tensão e é capaz de suportar grandes cargas elétricas e altas tensões. No entanto, o uso do óleo isolante pode apresentar riscos ambientais, vazamento de óleo, pode contaminar o solo, a água, e por isso, alternativas mais sustentáveis, como os disjuntores isolados a SF6 ou ar comprimido, estão sendo cada vez mais adotados. O disjuntor GVO, que é o grande volume de óleo, possui um tanque cheio de óleo isolante que funciona como dielétrico. Então, aqui o óleo é o dielétrico, os contatos estão aqui dentro desse disjuntor todo banhado a óleo. Então, aqui é uma bucha, aqui é outra bucha. A tensão entra por um lado e sai pelo outro. E aqui você tem o sistema, o mecanismo de interrupção desse circuito. O óleo é responsável por isolar as partes energizadas do disjuntor, evitando contato com ar e reduzindo o risco de explosão. Então, esse é um desenho aqui de um grande volume de óleo. Esses contatos aqui, ó, vocês percebem aqui, ele junta aqui através desse mecanismo que sobe e desce, tá vendo? Ele faz esse movimento aqui de baixo para cima e ele une esse contato, essa bucha, com essa aqui. Então, está entrando aqui, passa por aqui, isso aqui vai estar aqui em cima, né, como está aqui no desenho, ó, e ele conecta e sai por aqui. Então, aqui a gente tem o visor de óleo. Sempre é necessário um equipamento que tem óleo, ele tem sempre um visor, seja um TC, seja um disjuntor, um transformador, ele vai ter um visor lá que o operador consegue olhar e ver o nível de óleo, que é para a gente não ficar confiando só num alarme, porque o alarme pode falhar, mas a vista humana, na hora de uma inspeção, ela pode pegar esse tipo de defeito. Então, aqui ele dá um transformador de corrente. Lembra que eu falei para vocês do TC? O TC, ele pode ser de bucha ou de pedestal. Então, esse disjuntor aqui, ele tem um TC associado a ele. Ele pode pegar daqui uma informação
e mandar essa informação lá para o sistema de supervisão para saber quanto está passando de corrente aqui, nesse momento. Isso aqui é o TC, está vendo esse retângulo aqui? É um TC, então é um transformador de corrente. Aí ele vem 3 hastes de comando, que faz esse comando aqui de sobe e desce. A câmara de interrupção, tá? Posição fechada é o 5, aqui ele está fechado. Posição aberta é o 6, ele vai estar aqui para baixo. A bucha, são as buchas, essas duas partes aqui. Indicador de posição, então é uma informação para saber se está fechado ou aberto. Haste de acionamento e mola de abertura, a 10. Então, esse é, assim, uma informação assim para vocês, mas é muito simples isso aqui, tá? Só está mostrando mais ou menos como é que é um disjuntor de grande volume de óleo e o mecanismo de acionamento dele para vocês terem uma ideia de como é lá dentro. Agora vamos falar do mais comum, que é o SF6, disjuntor isolado gás SF6, hexafluoreto de enxofre. O disjuntor de alta tensão isolado SF6 é capaz de interromper correntes elétricas de até várias centenas de quilovolts, sendo amplamente utilizado em sistemas de distribuição de energia elétrica e alta tensão em todo o mundo. Ele é uma ferramenta fundamental para garantir segurança, confiabilidade do sistema elétrico e alta tensão, protegendo equipamentos e pessoas. O SF6 é um gás muito estável, altamente isolante e não inflamável. Então, ele tem todas as características excelentes para ser um meio dielétrico dentro de um equipamento. Ele não inflama, não pega fogo, não ajuda numa explosão, ele é isolante e ele é muito estável, quer dizer que ele não muda facilmente as suas características, não oxida, não vem a ter uma condição que possa levar a um desgaste desse gás. Então, esse gás é utilizado como meio de extinção do arco elétrico e se forma quando os contatos do disjuntor são abertos. O gás é injetado na câmara de extinção do arco, onde a corrente elétrica é interrompida e o arco é extinto. Então, isso aqui é um exemplo. Aqui embaixo, a gente vê a câmara de extinção. Está vendo? Ele tem o comando aqui de abertura, que nem eu falei para vocês, faz esse movimento aqui, ele está em pé assim, né? Então, ele vem e o disjuntor na posição fechada, ele vem uma pré-compressão aqui, fluxo de gás durante a extinção do arco e o disjuntor na posição aberta. Então, o fluxo, além dele ser isolado, o gás SF6, ele tem um fluxo ali de gás SF6 para interromper. Um sopro, pode ser um sopro magnético, ele pode torcer esse arco magneticamente, ele tem várias formas, o próprio desenho desses contatos, ele busca enfraquecer esse arco elétrico para que ele não ocorra por muito tempo, para que ele seja dissipado o mais rápido possível. Então, isso aqui é um exemplo, aqui é a parte de acionamento dele, e aqui você vê essa câmara de extinção aqui em detalhe. Tá? Então, ele se apresenta nesse formato, são vários formatos de disjuntor de gás SF6. Você olhou lá no campo, lá, viu um negócio aqui, com 3 juntos, normalmente no pedestal, assim, muito próximos, e entra um cabo aqui, sai um cabo lá, é um disjuntor, tá? Bem provavelmente.